Olá amigos, a paz do Senhor para todos. Estamos de volta com o nosso canal Baú do Escriba, diretamente aqui de Lajinha, Minas Gerais, falando aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor da Faculdade Teológica Bereshit, Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo. Aqui nossos estudos de Cantares de Salomão, usando todas as tecnologias, meios possíveis, estudando esse livro há mais de 20, 40, quase 40 anos, quando começamos a escrever no ano de 78, ano que vem faz 40 anos, estamos escrevendo, e cada dia aprendendo um pouco mais. Nós estamos falando sobre, nessa sequência agora, nesses últimos estudos, sobre os 7 sinais do fim dos tempos, contidos aqui em Cantares de Salomão. E começa aqui no capítulo 2, versículo de número 10. Quando faz o chamado, fala o meu amado e diz, levanta, amada minha, formosa minha e vem. Aí dá os 7 sinais, que é um quadro pintado na ecologia de Israel, e acaba fazendo nova convocação. Levanta, amada minha, formosa minha e vem. Então, nós já falamos do pássaro que desce, passa transitando pela Ásia ali, pela Palestina, e falamos da torque, a rola, falamos na penúltima, falamos sobre o Setav, que é o outono, depois falamos sobre o Geshem, que é a chuva, diferente de Malcose, a Geshem é a primeira chuva, a chuva mais copiosa, temporã, e já falamos sobre a Teiná, que é a figueira, e hoje falaremos sobre a videira. As vides estão em flor e exalam o seu aroma. A última coisa antes de fazer a segunda convocação é essa, Cantares 2, versículo 13. As vides estão em flor e exalam o seu aroma. Então, a florada das vides e o aroma das vides. Escatologicamente, nós estamos falando que esse aqui é um quadro pictórico que é semelhante à parábola das 7 parábolas de Jesus no Mateus 13, antes dele entrar na casa, né? Saindo de casa e indo para o mar, largando o povo judeu e indo para gentios, e também são as 7 cartas do Apocalipse, começando com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então esse tempo aqui, da videira, é Laodiceia, o tempo da igreja morna, o tempo da igreja que está a ponto de ser vomitada, né? As vides estão em flor, há uma florada geral na igreja, o perfume, o aroma da igreja está se exalando e está impregnando toda a região. Mas tanto tem o mau cheiro de Eclesiastes capítulo 10, que diz que as moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista emita mau cheiro, como tem o bom cheiro de Cristo, que é o testemunho daqueles servos que são fiéis, são zelosos, são temerosos, são autênticos, né? Então, falando um pouquinho de videira, primeiro é preciso explicar que vinha é uma coisa, videira é outra. Uma vinha é um conjunto de um montão de videiras. Um montão de plantação de pé de uva compõe uma vinha. Uma vinha, quando ia ser feita, a gente tem esse exemplo lá em Isaías, né? Fala como é que se fazia. Você esterroava a terra, você plantava uma semente de escol, você fazia uma sede em volta dela, ou fazia um muro, colocava uma torre para guardar a vinha, tinha um lagar onde pesava a vinha cantando com júbilo, cantava e jubilava para pesar as vinhas, não é isso? Então, isso aí é a vinha. Nós temos algumas vinhas descritas na Bíblia, né? A primeira vinha que plantou foi Noé. Gênesis capítulo 9, 20. Você vai verificar que Noé plantou a primeira vinha e embebedou-se. Por quê? Porque tinha mudado o dossel, o coador celestial não era mais o H2O, que até a água do dilúvio desceu toda, né? As comportas do céu se abriram. Então, por isso havia fermentação agora, coisa que não havia antes. Temperatura também não havia mudando antes. Antigamente era uma temperatura só no mundo inteiro, tipo 22 graus Celsius. Depois do dilúvio começa a fazer calor, fazer frio, começa a azedar, começa a ter fermentação. Por isso que ele embebeda. Depois nós temos também vinha de Sibna. Davi tinha vinha. Salomão plantou uma vinha, várias vinhas. Uma vinha dele chamada Baal-Amon. Nós vamos falar aqui nesse canal, daqui uns dias, sobre essa vinha de Baal-Amon. Falamos da vinha de Enged, né? Cantares tem a vinha de Enged. Tem a vinha da Sulamita, no capítulo 1, versículo 16, que ela disse que os irmãos dela colocaram ela por guarda de vinha. A vinha dela, porém, não guardou. Ela ficou vigiando a vinha dos outros. Tem a vinha dos irmãos dela. Tem a vinha do Baal-Amon, lá no Cantares 8, 11 e 12.
E no capítulo 2,15 ele fala de perigo rondando as vinhas. Nós já falamos disso aqui nesse canal, sobre as raposas, raposinhas que fazem mal às vinhas, que devastam as vinhas, vinhedos. Né? E o capítulo 7,12, quando ele diz, saiamos ao campo, levantemos de manhã para ir a ver as vinhas, se as nossas vinhas, se abrem-se os botões, né? Se floresce as videiras na vinha. Então, nós temos então a vinha do amado no capítulo 5 de Isaías, a vinha do Senhor dos Exércitos, que na época falou que era Judá, e também tem a vinha, aquela famosa vinha do Salomão, do Sansão, né? Quando ele passou na vinha lá na vinha de Tímina, quando ele estava escolhendo aquela menina lá, que depois puseram fogo ele acabou matando, né? Os filisteus mataram o sogro dele e a primeira mulher dele, que havia sido dada a outro. Então, isso é a vinha, né? Alguns termos de vinha nós temos aí. Eu falei a sebe, a cerco, o muro, lagar, que ficava dentro onde pisava as uvas, né? Torre para vigiar. Tinha que ter guarda na vinha, não é isso? Produzia vinho, produzia mosto. Os bagos, né? Aquele que caía, que eram os bagos da uva. A semente tinha que ser uma só. O Deuteronômio diz que não podia semear a vide com duas espécies de semente. Depois que fazia a colheita, ficava algumas coisas chamadas rabisco, que as uvinhas pequenas que ficava, não podia ninguém pegar. Os rabiscos seriam rebuscados pelos pobres, né? No ano sabático, ninguém podia plantar nem fazer poda, né? Tinha o podar da videira todo ano, e a colheita da uva era vindima. Vindima era quando colhia as uvas todas para se fazer, então, o processamento no lagar. Os inimigos da vinha, javali e raposas, né? Então era isso aí. Havia até uma coisa interessante em Israel. O camarada que se alistasse para o exército, tivesse plantado uma vinha, ainda não tinha usufruído dela, podia ser dispensado. Havia dispensa, né? Certificado de dispensa da corporação. Não precisava de servir a vinha. Então a vinha aqui, vejamos, o semadar. O que é o semadar? É a florada das vides. Enquanto o Nitzanim é a florada da planície geral, das flores rasteiras, as flores aéreas é o semadar. Ela é quando abre aquela florzinha lilás, violetinha, linda, que vai gerar a uvinha depois. Então, escatologicamente, depois que passamos por aquele Pentecoste, vem os primeiros tempos da igreja, muito sangue derramado em Pérgamo, nem começa as perseguições em Esmirna, continua em Pérgamo, as 7 cartas do Apocalipse. Nós temos o tempo do avivamento, começa o cantor, que é o Zamir, é o arauto, é Lutero, que prega as 95 teses contra e começa a reforma. Depois nós temos o movimento avivalista, de Finney e de Moody e de tantos outros. E aí nós temos a figueira dando seus figuinhos, que é Israel brotando em 48. E depois a última coisa que aguardamos agora, antes do arrebatamento da igreja, é esse semadar, essa florada da vide. As vides estão em flor, a igreja está enflorada, né? Muito alimento, há muita igreja, há muita opção para a pessoa. Ninguém tem desculpa hoje de dizer que não vai, né? Porque tem igreja na televisão, todos os canais evangélicos, tem rádios evangélicas, rádios comunitárias, tem internet que você tem estudo de todo quanto é tipo, tem seminários, tem simpósios. Hoje a florada é geral. Ninguém pode alegar diante de Deus inocência ou alegar, não tinha condição, morava na roça. Hoje a roça tem internet, a roça tem luz elétrica, a roça tem hoje energia, né? Tem internet, tem a TV por satélite. Então não existe mais maneira de ninguém alegar inocência, né? Porque as vides, o semadar está aí. Esse aroma está impregnando todo mundo. O evangelho está sendo propalado noite e dia, pregado noite e dia, de toda maneira, como dizia Paulo. Uns pregando por orgulho, outros pregando para projeções, né? Uns usando a igreja para projetar-se, algumas igrejas tornando fontes de comércio, fontes de renda, mas com quanto que o evangelho seja pregado, cada um dará conta de si mesmo depois, quando houver o juízo para cada um prestar contas a Deus. Então o semadar, essa florada das vides, é o último minuto antes do arrebatamento. É a hora que o aroma vai subir. A palavra aroma aqui, no hebraico aqui, ela é a palavra aroma. Deixa eu achar aqui, onde eu coloquei. É tanta coisa que tem hora que você nem consegue achar. Achei. Raiar. Raiar, essa palavra aroma quer dizer perfume. O aroma aqui é um termo técnico para o sacrifício. Então, nesse momento que a igreja está sendo preparada para subir
O aroma está exalando, o evangelho exalando, a vida cristã, o testemunho é que nós temos que estar, então, brilhando nessa hora para sermos essa luz, esse sal no meio da multidão. Então esse é o semadar, esse momento que a igreja tem para difundir as boas novas, que é o perfume de Cristo. Um abraço, ficamos por aqui, até a próxima.